Lucas capítulo 7, versículo 1. Vamos ficar em pé para a gente fazer essa leitura. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: este é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigo para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tendo soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isso, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém? Podemos assentar. Meus irmãos, o pastor Sérgio começou a falar aqui sobre algumas coisas na hora do louvor. E tudo que ele falou veio de encontro com o meu coração. Sobre a questão de Jesus na nossa vida. A gente sabe que o Natal não significa outra coisa senão nascimento. E a gente sabe também que Natal não é Papai Noel. Mas, diferente de comemorar uma data do nascimento de alguém importante, nós temos de, como um símbolo, comemorar o Natal como o nascimento de Cristo na nossa vida. Temos aqui a história de um romano, me ajuda, pastor Eliezer, um comandante de uma companhia com 100 homens, ou 100 homens já é um batalhão? Não, pode ser companhia, né? Companhia. Comandante de uma companhia romana, que não era do povo de Deus, que não tinha aceitado a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele ouviu dizer sobre Jesus. E eu acho que o que ele escutou dizer foi marcante. Por quê? Porque, como nós lemos, ele não teve coragem de ir até Jesus. Ele falou: não me julguei digno de ir até o Senhor. Mas ele não era um nascido de novo. Opa, Jesus ainda não tinha morrido. Então ele não era do povo de Deus, não era um judeu. A salvação não estava estendida até ele. Mas ele foi até Jesus. E sabe o que aconteceu? Jesus se admirou. Gente, Jesus se admirou de tamanha fé daquele homem que nem era do povo de Deus. Ele estava necessitado de uma cura para o seu servo que ele estimava muito. Mas ele não se sentiu digno de ir a Jesus e mandou alguns anciãos do povo, ou seja, os príncipes do povo.
E os príncipes foram lá, olha, ele é digno, porque construiu a igreja para nós. Ele é amigo do povo, dos escravos dos romanos. Ele era romano, estava dominando, mas ele era cortês com os judeus. Mas Jesus não foi por causa disso. Porque aquele momento estava preparado para que aquele homem fosse citado como exemplo para nós. Por que para nós? Deixa eu ver aqui. Quem já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Levanta a mão. Não estou falando de religião. Mantenha a mão levantada. Não estou falando de religião, não. Quem já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Amém. Ok. Só que aquele homem não tinha aceitado. E aquele homem nem era do povo de Deus. O próprio Jesus estava dizendo o quê? Que em Israel não tinha tanta fé como alguém que não era de Israel. Dentro do seu povo não tinha ninguém que tivesse a fé nele como alguém de fora. E será que hoje existe isso no nosso meio? Será que o povo de Deus está carecendo de fé? Vamos passar 2 páginas para frente aí? Vamos abrir lá em Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 22. Bom, aquele homem não conhecia Jesus e teve muita fé. Agora nós vamos ver sobre os discípulos que andavam com o próprio Jesus. 8:22. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar. O que será que significa isso, hein? Nós vamos ver. Afundar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Pessoas que estavam andando com Jesus diariamente. Não eram aquelas que encontravam Jesus uma vez por semana, não. Eles dormiam com Jesus, andavam com Jesus, em todo lugar que Jesus ia, eles iam. Era uma relação de discipulado, onde o servo acompanhava o seu mestre. A gente chama isso de ensino peripatético. É o ensino da galinha com os pintinhos, onde a galinha vai na frente ciscando, bicando uma minhoca grande, quebrando ela em duas para os pintinhos bicar. Fazendo e ensinando. Fazendo e ensinando. E ali estavam aqueles que Jesus vivia ensinando e mostrando de perto as maravilhas que ele fazia, os milagres que ele fazia, aquilo que Deus tinha ordenado que ele viesse à terra fazer. E o que aconteceu? Foram passar de um lado para o outro, do mar da Galileia, salvo engano. E salvo engano, o nome desse vento chama como, pastor Eliezer? Euroaquilão, é isso? Ah, eu estou perguntando ao pastor Eli, porque ele não deixa eu errar. E aí veio um vento forte, e o barco começou, as ondas começaram. Você tem sido um discípulo do Senhor Jesus? Você tem andado diariamente com o Senhor Jesus?
Pelo menos na célula, na celebração, mas no dia a dia também, orando, lendo a palavra. E será que acontece alguns ventos sobre as nossas vidas? Todos sabiam que eu ia perguntar sobre isso. Gente, aqui aconteceu duas coisas. O mar estava bravo, por causa do vento que empurra as ondas. E o barco bate daqui, bate dali. Entra água dentro do barco. O barco gangorra muito forte. E vem o quê? O desespero. Vem o quê? A necessidade de ajuda. Vem o quê? O momento de dificuldade. É Natal, Jingle Bell, Barará. Tá bom, mas a nossa vida, como é que tá? É lindo esses dias de Natal. Tocam as músicas bonitas. A gente fica mais amoroso. Vê as pessoas na rua, quer ajudar. Nosso coração fica quebrantado. Lá em São Paulo agora é moda. Mês de dezembro, as pessoas saem das periferias e vão para onde? Morar debaixo dos viadutos em São Paulo. Sabiam disso? Gente que muda 20, 30 dias no mês de dezembro para debaixo dos viadutos. Porque é a época onde chega quem? As pessoas dão cesta básica, dão roupas. Isso está na mídia, viu, gente? Dessas pessoas. Vão lá cortar cabelo, fazer a barba de graça. Passa lá, tira o tamanho das vestes, depois vão lá levar roupa e comida para eles. Então, eu falei assim, mas, primeiro momento eu pensei assim, mas que povo custoso, o tal do brasileiro só se dá bem, né? Aí passou um pouquinho, eu vi uma moça jovem, falando, olha, eu estou a 25 quilômetros de casa, eu não estaria aqui se eu não precisasse. Eu moro a 25 quilômetros daqui, estou dormindo no meio da rua. Mas é nessa época que a gente consegue roupa para o ano inteiro. Porque senão, essa roupa que eu estou aqui é do ano passado. Aí eu falei, toma, vai julgar que tudo é esperteza do brasileiro. Gente, essa época é joia. Mas como é que está a sua vida? Está joia? Mas pastor, época de Natal, você vem falar da nossa vida para eu lembrar as minhas lutas. Exatamente isso. Como é que está a sua vida? Seu barco tem balançado muito? As ondas do mar têm saculejado o barco aí? Gente, o barco significa o quê? Nossa estrutura de vida, onde nossos pés estão, na nossa casa, estrutura financeira. Como é que está? Como é que está a sua vida? Está balançando de um lado para o outro? Como é que está o seu lado espiritual? Você tem sido jogado para um lado e para o outro? E os ventos é tudo aquilo que se levanta contra nós. Fofoca, conversinhas, setas do diabo. E consequência dos nossos erros que às vezes a gente comete e depois a gente põe culpa no diabo. Às vezes a gente faz umas burradas e depois a gente fala assim, é do diabo mesmo. Mas não é não, muitas vezes é a gente que plantou. Tirei uma semana de férias, numa cidade do interior de Goiás aí, e eu e a Roseli resolvemos, no estalo, sair. Meia-noite. Era 11 horas, mas nós conseguimos sair meia-noite. Sabe o que estava naquela noite? Chovendo. Eu, depois que operei, eu fiquei com um problema de vistas, que a luz me cega um pouco. E saímos então de madrugada, fomos lá acertar lá na saída, no check-out, levamos 1h15, isso 11 horas da noite. Tirar o carro,
num lugar difícil assim, era uns 10 quilômetros, um caminhão bem vagaroso na minha frente. E não tinha como passar. Aquilo ali. E eu sei que na hora que o caminhão resolveu sair para um lado, ainda falei assim para a Roseli, isso parece que é do diabo mesmo, esse caminhão. Tá bom. Não deu 1 quilômetro, passou um gambá não, tamanduá bandeira. Mas não era nem tamanduá, era um boi tamanduá, ou tamanduá boi, tamanho do bicho que era. Bate nesse tamanduá, virou aquele negócio. Foi o diabo. Gente, posso falar uma coisa para vocês? Foi diabo, não? Sabe? Cheguei aqui em casa, fui chamar o Daniel Filho para ver o carro. Eu esperando com o Daniel Filho, ô pai, é quase, que coisa difícil. Ele vira e fala bem secamente assim, isso é bom para vocês aprenderem a andar de madrugada. Pensei assim, oh meu Deus, mas que... E depois eu comecei a pensar naquilo. Gente, você sabe o que é isso? Você tem problema de vista, não tinha nenhum compromisso no outro dia, sai de madrugada, chovendo, e depois é o coitado do diabo. Sei lá se é coitado, mas depois é o diabo. Não! Daniel Filho estava coberto de razão. E o Wesley e a Fernanda falaram, não vão não, deixa para ir amanhã cedo. Mas não escuta. Então, a gente precisa olhar hoje, já pensando no dia 25 do nascimento de Jesus. Como é que está a nossa vida? Como é que está a sua vida? Tem balançado muito? Quem é que está nesse momento agora com algum tipo de problema? Deixa eu ver. Algumas pessoas estão. Sabe que às vezes, hoje em dia não, hoje em dia eu já aprendi, mas muitas vezes eu perguntava a Cristo assim, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo, não? Quem já fez esse questionamento para Deus? Eu já. Senhor, o Senhor não está vendo? E na realidade os discípulos também pensaram desse jeito. Está lá Jesus no bem bom, em outras partes daqui, fala que dormia no travesseiro, na popa. Na popa, balança pouco. O travesseiro amortecia. Eles pensavam o quê? Jesus não está nem aí, está lá no bem bom dormindo, e nós aqui quase morrendo, e o barco cheio d'água e ele não vê. Será que ele não está vendo que a gente vai morrer afogado? Não. Às vezes, meus irmãos, nós temos essa sensação de que Jesus não está vendo o que nós estamos passando. O tipo da tempestade, a intensidade da tempestade, a força do vento, a velocidade do vento. E a gente, muitas vezes, questiona, sabe? O Euraquilão tinha quanto de velocidade de vento, pastor Eli, normalmente, você lembra? Não? Nosso dicionário ficou faltando essa parte aí. Mas, muitas vezes nós questionamos a Deus. Senhor, o Senhor não está vendo? Parece que o Senhor está dormindo. Acorda, desperta. Mas a palavra de Deus diz que não dorme, nem toscaneja o guarda de Israel. Enquanto nós dormimos, Ele trabalha por nós. E Jesus então acorda e pergunta, o que está acontecendo? Cadê a fé de vocês? Homens de pouca fé. Tem em outra passagem, vamos abrir lá em Mateus 8, 28, fala, por que sois tímidos? 26. Diz assim, perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E repreendeu, quem? Os ventos e o mar. Gente,
Se Jesus repreendesse só os ventos, o mar não se aquietaria? E por que que em todas as versões está falando o vento e o mar? Isso aqui é para nos dar uma lição. Lição. Jesus, quando faz a sua obra, ele faz por completo. Sua estrutura pode mudar, emocional, física de doença, financeira, espiritual. Nós, o povo de Deus, precisamos aprender a aguardar nele. Só que eles foram não com fé, mas com temor, com medo. Ó Senhor, me guarda. Nada disso. Às vezes a gente busca Jesus com medo, mas é o contrário. Nós temos de buscar aquele a quem nós temos certeza que vai resolver os nossos problemas. Jesus não só nos salvou, não. Jesus nos salvou e nos traz vitória dia após dia. Às vezes as pessoas conhecem a Jesus, andam dia a dia com Jesus, e no primeiro ventinho, não é nem um euraquilão, é no primeiro ventinho, as pernas já bambeiam. Deus, eu sabia. Olha, eu não tenho sorte mesmo, minha vida é assim. Para com isso. Você é um salvo, um lavado e remido no sangue de Jesus. Por que que você é tão tímido? Por que que você não exercita sua fé no Senhor Jesus? Naquele que venceu a morte, tomou a chave da mão do diabo e é detentor de toda a glória, que está sentado à direita do Pai. Não vamos ter medo, nem de diabo, seja ele o diabão ou os diabinhos. Nós não vamos ter medo de crise financeira. Nós não temos medo de nada, nós vamos ter medo dos nossos próprios pecados, das nossas próprias atitudes. E o restante nós vamos esperar no Senhor. E nós vamos saber quem é Deus. Sabe, por que que dificuldades nos vêm? Porque nós estamos vivos. O sol nasce para o justo e para o injusto. A chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. Senhor, por que que eu fui bater num tamanduá? É bom você aprender a não andar de madrugada, com chuva e cego dos olhos. Quem? Olha, minha irmã, com respeito aos protetores dos animais aí, eu não parei nem para ver. Eu não estava preocupado com eles. É igual quando fala que um bandido... deixa para lá. Mas olha, eu estou vivo, glória a Deus. Mas quero falar para vocês, nós precisamos, como povo de Deus, que conhece a Deus, nos levantar sobre os nossos joelhos trôpegos, enfraquecidos, tremidos. Precisamos aprender a esperar no Senhor. Quando tudo está bem, nós precisamos de muita fé? Não, vamos aproveitar as bênçãos do Senhor. Então, quando é que nós precisamos de fé? É lógico que a todo momento, mas a gente precisa estar firme no Senhor, nas dificuldades. A gente nota uma pessoa que tem Jesus no coração mesmo, é quando as dificuldades vêm. As dificuldades vêm sobre a vida do crente, do cristão, do salvo em Jesus, e leva para ela vem para fortalecer a fé no coração dele. Quando vem e a pessoa enfraquece, é porque a pessoa não está firme em Jesus. Nós precisamos buscar essa firmeza, buscar essa intimidade, buscar essa relação com Deus. Dificuldades virão. Veio sobre Jesus, veio sobre seus discípulos, vem sobre a igreja no mundo inteiro, vem sobre nós. E não é só diabo que se levanta não, viu gente? As nossas consequências, as nossas atitudes, tá?
E nós precisamos esperar no Senhor. Pastor, como é que é esperar no Senhor? Vamos falar nisso aqui um pouquinho, rapidinho? Esperar no Senhor. Então quer dizer que a problemática vem e eu vou esperar no Senhor. Cruzo os braços e espero tudo se resolver? Isso é esperar no Senhor? Não, isso é uma omissão, é uma preguiça, é medo de enfrentar a vida. E de tentar a Deus. Esperar no Senhor é confiar que Ele vai inverter a situação, que Ele vai te dar vitória. Se eu estou desempregado, o que é que eu vou fazer? Vou fazer currículo, sair na rua, distribuir o currículo, vou à luta. Mas antes de fazer isso, eu vou pôr diante do Senhor. Senhor, está aqui a minha necessidade. Eu preciso do Senhor. E espera que Ele vai abrir as portas. Meus irmãos, emprego às vezes é difícil. Principalmente quando a gente esconde do emprego. Tem gente que fica esperando no Senhor, mas com preguiça, sabe? A gente tem que ir à luta. Confiando que o Senhor vai abrir as portas. Está doente? Procura um médico, toma remédio e apresenta a sua doença ao Senhor. Está com problema de relacionamento familiar? Apresenta o problema para o Senhor e se posicione. Seja humilde, peça perdão, larga de ser orgulhoso, altivo, achar que sua mulher é um trapo. Não é isso. Está com problema na igreja? Para de fofocar, falar mal do pastor. Aceita que a igreja tem erros e que o Senhor é o dono da igreja. Que se Ele quiser, Ele tira quantos pastores da frente Ele quiser. Ore pelo pastor, ore pela igreja, feche a sua boca. Perdoe as pessoas que te machucam. O que mais? Qual outra área que eu esqueci de falar, hein, gente? Financeira. Já viu a expressão de estampar um santo para tampar o outro? Quem já ouviu essa expressão? É aquela pessoa que tira um empréstimo com juro maior para pagar um passado. Ou senão, aquela pessoa que entrou numa dívida e para sair daquela dívida faz outra dívida. Gente, para de fazer dívida. Diminui o seu nível de vida. Se você não tem condições de andar num Corolla, anda de Fusca. Acho que nem vende mais. Mas anda de Unimille. Quem lembra de mim num Fusca? E daí? Muita gente chegava, doutor andando de Fusca, você está quebrado, hein, meu? E daí? É meu, está 100% pago, enquanto estava andando num Ômega. Acho que ele comprou em 60 prestações. Isso é um outro colega. Falando para mim. Chama Fred. Era do mundão, hoje aceitou Jesus. Aí falava o tanto que ele era louco naquela época. Ele de Ômega, eu de Fusca. Ele devia até o fio de cabelo. E eu estava de boa com o meu Fusqueba branco. Tá. Para de dívida, diminui o nível. Se não dá para você morar no Sudoeste, mora em Taguatinga. Não deu para morar em Taguatinga? Vai morar onde te cabe. Cabe no seu orçamento. Para de viajar na maionese. Não, o senhor falou para você cabeça, não cauda. Meu irmão, seja cabeça onde o Senhor te plantar. Sabe? Não viva pela aparência, não. E essa palavra hoje é para saber como é que está a vida dos santos que estão passando por ventanias, tempestades, um balançar, um só sobrar do barco da vida e tem estado o quê? Amedrontado, com medo. O medo é o inverso da fé.
da confiança, da crença. Lá em Hebreus 11 fala que aqueles que creem em Cristo têm que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É aquele que recompensa aqueles que o buscam. É a certeza das coisas que não se veem. E nós sabemos disso de cor e salteado, mas vem um ventinho, você já vê, ai, lá vem a tempestade. Meu irmão, pode vir tempestade que quiser. Você está firmado na rocha chamada Jesus Cristo. Se posiciona. Se posiciona no Senhor. Aprenda a exercitar a fé. Aprenda sobre a palavra de Deus, mas aprenda a viver a palavra de Deus. Aprenda a se dobrar ao Senhor, não à situação. Se você anda em dívida há 1, 2, 5, 10 anos, alguma coisa você está fazendo de errado. Não é Deus que não está te abençoando. Senão você já tinha quebrado. Deus te abençoa, você põe o pé na lama de novo. Deus te abençoa, você entra em dívida de novo. Até quando? Meus irmãos, precisamos ver como é que está a nossa vida. E você sabe, o pastor Sérgio falou uma coisa certinha. Primeira coisa para a gente resolver os nossos problemas é reconhecer as falhas em nós. O primeiro passo de ver que nós estamos frios, ou que nós estamos tímidos na questão de Deus, ou com falta de fé e confiança nele, é reconhecermos isso. Eu tenho tido medo da vida. Eu tenho tido medo das dívidas. Eu tenho tido medo da fofoca do povo. Eu tenho tido medo de enfrentar a vida. Eu tenho tido medo do meu marido não me amar. Eu tenho tido medo de amanhã eu não ter emprego e sustentar minha família. O Senhor dá o pão de cada dia. Nunca vi um justo mendigar o pão. Isso não são meras palavras ou versículos decorados, não. Se isso não estiver vivo na sua vida, não adianta. Não adianta. Não adianta você saber a Bíblia inteira. Não adianta você conhecer todas as religiões. Não adianta você conhecer toda a ciência. Se você não tiver uma intimidade com Deus, meu irmão. Se o Senhor não estiver em todas as áreas da sua vida, você está enrolado. Estamos enrolados. E nós vamos orar agora. Eu quero que você coloque seus temores diante do Senhor. E eu quero que você reconheça a área da sua vida que está te incomodando, que está fazendo você temer alguma coisa. Está com dívida? Tema a dívida, mas dentro de um padrão normal. Preciso pagar, preciso trabalhar mais, preciso conter, mas não é ficar com medo das dívidas. Sua mulher está dando dor de cabeça? Não sai falando para ela que é uma jabiraca, uma bruxa, não. Creia no Senhor que vai mudar o coração dela. Se seu marido ainda é um casca grossa, um cabeça dura, creia que Deus vai mudar isso. Se tem alguém doente, está na hora de você se levantar, posicionar diante do Senhor. Santos, somos todos aqueles que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele nos purificou de todo o pecado. E conhecemos em quem nós temos crido. Você tem conhecido quem você tem crido? Vamos ficar em pé. E essa noite, você vai dizer para você mesmo que você não aceita mais medo. O verdadeiro amor. Como é que é o versículo? O verdadeiro amor. O verdadeiro amor. De novo, o verdadeiro amor. Nós passaremos um Natal abençoado, alegre. Sabe por quê?
O verdadeiro amor chama-se Jesus Cristo. E Ele está na vida de cada pessoa aqui. Não importa a dificuldade, não importa a luta, importa se você está com Cristo e está se posicionando para sair dessas situações que você entrou. Está na hora de nos posicionarmos como aquele centurião. Posicionar. Eu sei, Senhor, que o Senhor pode fazer diferença na minha vida. Eu sei, Senhor, que o Senhor pode mudar a minha realidade. Eu sei, Senhor, que o Senhor pode fazer na minha vida. Eu sei, Senhor, que o Senhor é maior do que as minhas dificuldades, do que os meus medos. Eu sei, Senhor, que o Senhor pode. Se essa noite você vai colocar isso diante do Senhor e vai declarar isso: não aceito medo, não aceito timidez, não aceito falta de confiança, porque a gente não desconfia de Deus, mas também não confiamos como necessitamos confiar. Pastor, então quer dizer que está tudo ruim, eu tenho que estar sorrindo? É lógico. Você não tem certeza que a vitória é sua? Você não tem certeza que o Senhor vai te livrar dessa situação? Agradeça a Deus. Sorria. Levante essa cabeça. Joga esses ombros para trás. Não com altivez, mas sabendo quem você é. Somos ou não somos servos do Senhor, salvos por Ele? Ou é o diabo que está tomando conta da nossa vida? João 10:10, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Receba isso essa noite. Não é o diabo que vive na sua vida, nem na sua casa. É o Senhor Jesus, que te deu salvação e que te deu vida abundante. Não só lá no paraíso, mas aqui agora. Gente, vida abundante não é andar de Mercedes, não. Vida abundante é ter paz no coração, paz no relacionamento. Se eu soubesse que casar era tão bom, eu tinha casado quando eu nasci. Tem gente que fala contra casamento, são os doidos. Ah, mas tem dificuldade. É lógico que tem, são duas cabeças pensantes. Agora se posicione com seu cônjuge. Busque a Deus no seu relacionamento. E você vai ver que essas encrencas vão acabar. Principalmente que Deus vai te mudar. Porque a encrenca no seu casamento é você. A encrenca, repita comigo, a encrenca no meu casamento sou eu mesmo. E não adianta, na hora que você mudar, o seu cônjuge vai mudar. Enquanto você estiver achando que é ele, a encrenca vai continuar. Você está pronto para fazer essa oração de entrega dos seus medos, dos seus temores ao Senhor? Olha, se você não estiver crendo, você nem ore. Gente, sabe por que a palavra de Deus funciona? Porque Deus cumpre a palavra dele. Mas Deus só vai cumprir a palavra dele na sua vida se você crer. Se você não crer, não vai adiantar. Se você crê que Ele providencia o pão a cada dia, você acha que Ele vai falar com a palavra dele? Se você crê que Ele pode mudar o caráter das pessoas, você acha que Ele vai falar com a palavra dele, se você crê? Agora tem gente que é papagaio, repete e não sente que é que Deus faça. Creia que você se rendeu ao Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que luta pela sua vida até quando você está dormindo, porque Ele não dorme, nem toscaneja. Sabe o que é isso? Cochila rapidinho, nem isso Ele faz. É 24 horas por dia, Ele está cuidando da sua vida. Você pode crer nisso? Nesse Deus maravilhoso? Você sabe em quem você tem crido? Então está na hora de você pôr a fé em ação. Põe a fé que Deus tem te dado em ação. Curva sua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus,
Pai, nós cremos no poder do Senhor. Pai, nós somos um povo que crê no poder das suas mãos. Pai, nós cremos em milagres. Pai, nós cremos no poder da cura através do Espírito Santo. Pai, nós cremos no poder libertador do teu sangue derramado na cruz. Pai, nós cremos que o Senhor intercede por nós o tempo todo. Pai, é nessa crença, é nessa certeza que nós queremos nos firmar nessa noite. Pai, tira do nosso coração toda a insegurança. Nós queremos entregar isso na tua presença nessa noite. Pai, por quantas vezes o barco balançou e a gente se apegou à borda desse barco com todas as forças, como se dependesse de nós a possibilidade de afundar ou não. Pai, nós queremos soltar as bordas nessa noite, Pai, e crer unicamente no livramento do Senhor. Pai, que aqueles que estão passando por tempestade aqui presentes, Pai, que possam olhar ao derredor, olhar para dentro do barco e ver a presença do Senhor poderosa dentro do barco. Pai, que nós possamos enxergar o mover do Senhor a nosso favor. Pai, que nós possamos enxergar que o barco não vai virar. A tempestade pode ser conflituosa, pode ser difícil, pode ser com toda a força, Pai, mas o Senhor está presente. Quando o Senhor está presente, não há força nesse mundo que possa fazer esse barco virar. Pai, faça-nos enxergar a presença do Senhor nessa noite. Pai, o Senhor está conosco. Pai, o Senhor está conosco. Venha ventos, venham tempestades, venham terremotos, venham vulcões. Pai, nós não seremos atingidos, porque o Senhor habita no meio de nós. Obrigado pela presença libertadora do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus.